Olá, mulheres positivas! Hoje eu recebo aqui uma convidada que transformou a gestão cultural no Brasil, oferecendo acesso à música clássica para milhares de brasileiros. Ana Flávia Cabral é vice-presidente da Orquestra Sinfônica Brasileira. Muito bem-vinda, Mulheres Positivas. Muito obrigada, Fabi. Ana Flávia, bom, já te disse fora do ar que eu sou sua super fã e eu venho assistindo às suas entrevistas. Tem uma frase sua que eu anotei, que eu gostei muito, que eu queria que você comentasse comigo o porquê dela. Você diz: eu sempre acreditei que a música seria um grande canal de efetividade para promover direitos e diminuir distâncias. O que você quer dizer com isso? Minha formação é jurídica. Você é advogada? Eu sou. E quando a gente está somente no universo do direito, se preparando para encontrar a sociedade, encontrar o trabalho, encontrar a carreira a partir da formação jurídica, a gente ainda está no mundo da expectativa do direito. Então, o direito, em princípio, ele é uma norma, ele é aquilo que a gente estava comentando. Até que ponto ou quando o direito passa a ser uma garantia de acesso a alguma coisa? Até que, de fato, se torne uma garantia, é simplesmente um comando, é um comando normativo. E entre a norma positiva do direito, né, o direito ali que estabelece uma regra, e efetivamente o direito que se torna alguma coisa, existem muitas distâncias. Então, entre o talento e o palco, há uma grande distância. Entre querer ser e vir a ser, há uma grande distância. E a gente encontrou na música, o nosso trabalho na instituição, na Fundação USB, é tornar a música uma ferramenta para diminuir essas distâncias. Então, entre o desejo de ser e a possibilidade de vir a ser, a música ela é um canal que conecta, que cria uma ponte e, portanto, torna mais eficaz ou torna mais real esse direito que, em princípio, é apenas uma expectativa. Eu sou apaixonada por música clássica, eu adoro, mas sou péssima, não tenho ouvido. E eu sempre me perguntei, com quantos anos eu teria que ter começado? Eu até tentei fazer piano uma época, mas era péssima. Para eu virar uma super pianista, uma super violinista e fazer parte da orquestra sinfônica, com quantos anos eu teria que ter começado? Essa é uma pergunta muito importante. Em países onde há estrutura de educação musical, normalmente as crianças começam a se preparar para essa carreira, para esse desejo, né, entre querer ser e vir a ser, muito pequenininhos. O quê? 3 anos? 3 anos, 4 anos. Há milhares de casos em que os talentos, os artistas começaram com essa idade. No caso do Brasil, a gente não tem educação musical na escola há 60 anos, mais de 60 anos. O que a gente tinha como política pública de educação musical se encerrou lá quando o Villa-Lobos faleceu e não houve mais a continuidade da política do canto orfeônico, que era o que a gente tinha de suporte para tornar esse direito de querer ser um grande artista realidade. E o fato da gente não ter mais música na escola não só amplia essa distância entre o desejo de alguém querer ser ter o talento e vir a ser um músico, mas também precariza o que é o currículo, né, de formação educacional de nós brasileiros. A gente tem um dado recente, o PISA, ele é um assessment, é uma pesquisa que se faz entre centenas de países sobre o índice de criatividade, e ele é feito na faixa etária dos 15 anos. Uhum. E nós, brasileiros, nós, como Brasil, a gente está entre as piores posições, a 44ª posição em termos de criatividade do mundo. A gente que sempre teve pra gente que o brasileiro é muito criativo. Exato. Somos uma cultura, né, de muita diversidade. E isso tem a ver com a precarização do currículo escolar. Então, o fato da gente não ter mais... Porque a criatividade, ela não é um dom inato. É uma habilidade, ela pode ser desenvolvida. Não é dom, então? Não é mas dom. Mas cantar é. Se você nasce desafinado, sim. Você morre desafinada. Não, ou não também? Eu sempre digo, eles ainda querem me converter numa musicista. Eu falo, gente, não, eu não nasci para isso. Eu posso estar aqui nos bastidores com vocês. Mas os músicos falam que nunca é tarde, que todo mundo pode desenvolver o seu talento. Então, nunca é tarde. Mas para que se torne um músico com uma carreira sólida, consistente, normalmente é desde pequenininho que se estuda. Agora, é engraçado você falar sobre a criatividade, porque eu vejo que o Brasil ganha tanto leão em Cannes, eu vejo que
né, os publicitários brasileiros são reconhecidos, mas acho que é só um recorte da sociedade, né? Essa outra geração. A geração que está, onde a gente teve a medição agora, que são os 15 anos, é essa geração jovem que vai estar nessa posição amanhã. Entendi. Então a gente tem um futuro sombrio pela frente. Exato. Essa é uma constatação triste, mas ao mesmo tempo a gente tem o dado, a gente pode agir sobre isso. E a gente, lá na Fundação SB, cientes desse dado e também muito conscientes sobre a missão de interesse público, e a gente está falando da Orquestra Sinfônica Brasileira, a gente está falando dos melhores músicos do Brasil, muitos melhores músicos do mundo. A gente precisaria ter desenhado como a gente fez, uma missão para concretizar essa responsabilidade em campo. E aí a gente criou o projeto de educação musical, que nasceu do palco da orquestra, nasceu das mãos desses grandes instrumentistas que começaram a estudar com 3, 4 anos, e agora a gente leva a música para a escola pública gratuitamente. Então, essa é uma novidade. É. Então, explica melhor, o que vai mudar exatamente? É uma novidade, na verdade, esse projeto existe há 7 anos. Eu acho que a novidade mais próxima dessa realidade foi o prêmio que a gente ganhou na Arábia Saudita. Eu vi, maravilhosa. E que foi muito inusitado, porque jamais passaria por nós a possibilidade de ganhar um prêmio no Oriente Médio, né? Países que têm uma cultura tão diferente da gente. Mas eles também estão muito preocupados com a criatividade, com a educação. Na Arábia Saudita, especificamente, cultura é uma agenda estratégica do reino. Então, eles estão promovendo o desenvolvimento humano, desenvolvimento econômico, a partir de insumos e incremento para a cadeia produtiva da música como um todo. Bom, muito bem. Ganhamos o prêmio. O Conexões Musicais é que foi premiado, na verdade, esse projeto que tem a intenção de levar a música para a escola. E o prêmio foi como a melhor iniciativa de educação musical dentre todas aquelas dezenas de países que estavam indicados. Maravilhoso. Isso é um reconhecimento, isso é muito importante para a gente, porque aqui no nosso próprio país isso nunca aconteceu, né? A gente não tem essa valorização como a gente teve lá agora recentemente, mas isso também mostra como o que a gente está fazendo está no caminho certo. O projeto consiste em... A gente tem um conteúdo programático voltado para desenvolver educação musical no ambiente escolar. A gente escolheu o ambiente escolar, o território escolar, por uma razão muito importante, que é porque a gente acredita que a transformação e a construção de um país, ela começa na sala de aula. Exato. Então, a música, a gente está falando, você comentou sobre o seu desejo de ser, né, uma instrumentista de orquestra sinfônica. Não, assim, eu queria, quando eu era mais nova, eu falava, mas agora vou ser desafinada, tu nunca vai ser. Nunca é tarde, eu já atualizei essa sua vontade, a gente já vai trabalhar com ela. Mas, além da gente poder promover a carreira, né, de instrumentistas, a gente está falando de uma construção de noção de coletivo. Então, dentro da escola, é quando a gente, primeiramente, tem contato com uma célula coletiva, né? Quando a gente consegue se perceber como um indivíduo que compõe um conjunto. E a música, tanto na construção de caráter, porque é a partir da disciplina dos estudos, é a partir da dedicação, do compromisso. Na música, você sempre precisa vencer uma etapa, né? Nunca está suficiente. Então, a gente fala resolver uma partitura, cada página da sinfonia, cada página da partitura é um problema novo, porque, inclusive, é uma estrutura matemática. A música tem estrutura matemática. Então, na música, a gente está sempre progredindo, a gente precisa sempre evoluir. Essa dinâmica da evolução, ela traz o propósito para a criança, para o jovem dentro da escola, que é motivador, que estimula a criatividade, que engaja no contexto dos seus pares, dos seus colegas. E a música, na sua prática coletiva, ela é nada além do que a prática da sociedade. A gente tem que aprender a ouvir o outro, a gente tem que saber a hora de tocar o instrumento, a hora de abaixar a voz do instrumento, porque um instrumento muito mais alto do que o outro encobre a voz do outro. Todo esse entendimento, que também tem noções democráticas, mas, sobretudo, de convívio, de respeito. A gente está falando de valores quando a gente está falando de ensinar a música na escola. Então, o projeto Conexões Musicais, ele abraça todas essas frentes. No próximo bloco, eu quero falar sobre você, como que você foi para lá, uma vez que você é advogada. Mas antes disso, para fechar esse primeiro,
eu queria que você deixasse uma mensagem para quem está te ouvindo, te assistindo, que é mãe, que é vó, que é tia e que eventualmente tem algum parente, filho, neto, que parece que tem talento na música. Como é que essa criança vai chegar na Orquestra Sinfônica Brasileira? A gente conta com o apoio das igrejas evangélicas. As igrejas hoje elas são células populares extremamente importantes de captação desses jovens, dessas crianças. A gente recebe muitos talentos que vêm a partir da educação musical que as igrejas promovem. Coral, por exemplo, mas tem muito instrumento acústico que a gente fala, né? A orquestra toca instrumento acústico. Então, eu posso deixar a mensagem: procure a sua igreja mais próxima ou procure o Conexões Musicais. As nossas redes da Fundação Orquestra Sinfônica Brasileira estão totalmente abertas para receber essas ótimas provocações. A gente quer mesmo encontrar esses talentos. E a gente também tem desenvolvido hoje iniciativas de rede para encontrar outros parceiros que possam também apoiar, eventualmente, bolsas. E a gente também pode encaminhar para outros parceiros, outras instituições que já desenvolvam projetos de educação musical no território. Então, se a gente não conseguir, alguém vai conseguir. A gente vai conseguir encontrar um caminho. Maravilhoso. Olha, o papo aqui tá ótimo, mas agora tem um recado para você. Você tem medo de caminhar sozinha pelas ruas? Eu e muitas mulheres também já nos sentimos assim. Por isso, em 2022, a TIM e o Mulheres Positivas criaram o Caminho Delas, uma funcionalidade de geolocalização no app Mulheres Positivas que mostra rotas seguras nas cidades. Com essa e outras iniciativas, a TIM atua diariamente para construir uma sociedade mais justa e segura para todas nós. E demos mais um passo. Agora, as lojas da TIM são locais seguros para você, mulher que passa por situações de violência. Baixe o app Mulheres Positivas e conheça o caminho delas. TIM, imagine as possibilidades. E o Mulheres Positivas faz um rápido intervalo e volta já já. Não sai daí. E o Mulheres Positivas está de volta e eu estou com a Ana Flávia Cabral. Vamos falar agora sobre você, sua carreira. Você se formou em advocacia, você é advogada, se formou em Direito e hoje trabalha com música com a Orquestra Sinfônica de São Paulo, do Brasil. Conta mais. Era o que a gente estava falando no início, a experiência do direito, o mergulho nesse universo do que é a gente organizar a vida das pessoas, da sociedade por meio de regras, o que isso significa na prática. E quando eu estava no meu último ano da faculdade, abriram uma vaga para a Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo. Você falou exatamente o que aconteceu. E eu fui trabalhar na Secretaria de Cultura do Estado, fui trabalhar na USESP. Na época, o presidente Fernando Henrique Cardoso era o presidente do grupo. A gente estava criando um modelo de instituição e a gente criou a Fundação USESP. Foi quando tudo começou aqui no projeto. Quantos anos atrás, Ana Flávia? Exatamente 20 anos atrás. 20 anos atrás. Foi em 2005 que eu fui para o time dele. E até então, na nossa formação jurídica, a gente tem, normalmente a gente faz os estágios, né? E eu tive uma grande felicidade de ter grandes mestres. Eu já tinha até me especializado em mediação e negociação, a gente trabalhava com arbitragem. Tive a excelente oportunidade de ter contato com a ONU, a gente estava trabalhando com uma arbitragem que envolvia uma grande causa humanitária envolvendo países africanos. E eu tive uma experiência muito importante na minha formação pré-profissional. Esse mergulho na cultura já foi uma continuidade. E também, pensando na minha formação, na minha educação, eu venho do interior, eu tive educação religiosa. Meu primeiro trabalho foi como visitante na Casa da Criança, da cidade onde eu morava. Fui office boy, também trabalhava ali, aprendendo a ter compromisso, a me relacionar com a responsabilidade. Acho que uma coisa chama a outra no sentido de criar consciência sobre o que a gente pode ser, qual é o nosso papel dentro do coletivo. E a cultura, ela proporciona ambiência favorável para essas reflexões que são muito mais do que intelectualizadas, são muito mais do que música erudita. A cultura, ela é esse amálgama que nos conecta como seres sociais. É o interesse de consumir cultura, é o interesse de nos expressarmos culturalmente. No fim todo, eu acredito que todos somos artistas em alguma medida.
E a cultura, esse tema é como se organiza o tema, né? Mas eu acho que o tema, de fato, a gente está tratando de como as pessoas se relacionam. E essa formação jurídica me trouxe ferramentas, habilidades técnicas para depois poder, na cultura, desenvolver uma jornada, uma carreira de gestão. E estava me falando também fora do ar que da importância da música também para o desenvolvimento de crianças, de pessoas como um todo, né? O quanto você se aproximar da música faz bem para a alma no final do dia. A música, ela tem muitos usos, a gente costuma dizer. E a nossa agenda na USB é educação musical e a gente está ali defendendo a construção de uma sociedade mais equilibrada por meio dessa linguagem, da linguagem musical. Mas a música tem usos terapêuticos, por exemplo. A música, ela é hoje uma ferramenta muito importante em questões de saúde mental. A gente hoje acompanha nessa idade de adolescentes casos de suicídio, casos de questões de depressão. Eu tenho uma filha que vai fazer 17 anos esse ano. E eu, apesar de não ter tido música na escola, porque eu me considero uma analfabeta musical e que depois eu fui podendo conhecer um pouco mais, mas de escuta, de ouvinte, eu não tive alfabetização musical. Eu fiz questão que ela pudesse estudar música e essa ferramenta foi muito importante para ela na construção de autoestima, na construção do seu caráter, na construção em como ela coloca a voz dela no mundo. E eu defendo muito como mãe, eu defendo muito como educadora. Eu acho que a experiência da música, ela tem esses usos todos, mas ela tem um aspecto formidável, que é poder trabalhar com questões, mas de uma forma bela. Então, mães aqui de plantão que estão nos ouvindo e nos assistindo, levem seus filhos, suas filhas, para conhecerem a Orquestra Sinfônica Brasileira, para degustarem e praticarem, se alguém pode dizer assim, a música clássica. Exato. A gente pratica como ouvinte também. A gente costuma dizer, a gente nunca sai da mesma forma que a gente entrou num teatro. A gente sempre sai de uma forma diferente depois de ter tido a experiência da música de concerto. A música de concerto, ela é música do encontro, porque ela é música ao vivo. E essa experiência do show, né? Como a gente adora show, como a gente, como brasileiros, adora se encontrar para poder ter a experiência da música. A música de concerto, ela é isso, ela é gostosa, ela é aprendizado, ela é transformadora. Música não faz mal para a saúde, disso eu tenho certeza. E, Ana Flávia, interessante você dizer isso. Eu tenho 2 filhos pequenos e eles ouvem umas músicas, às vezes tem tanto palavrão que me dá até taquicardia. Então, eu tenho que colocar música clássica para eles, têm toda a razão. Mas, fora as brincadeiras, eu leio que o mercado de música clássica como um todo no Brasil paga relativamente pouco. E eu entrevistei, alguns anos atrás, uma violinista também que me falou a respeito, enfim. Por quê que esses artistas são pouco remunerados? Acho que essa é uma grande contradição da nossa cultura como brasileiros. Como nós, um povo tão musical, o brasileiro é o povo que mais consome a própria música no mundo. Por isso, a gente tem várias plataformas, o business do streaming das plataformas de música são muito rentáveis no Brasil, porque nós somos grandes consumidores da nossa própria música e, ao mesmo tempo, a gente não valoriza o trabalho do músico. E eu acho que você toca num ponto muito sensível. Essa é uma agenda importante da minha posição como gestora. Eu tenho para mim que o fato da gente não ter educação musical na escola, as pessoas que não são os músicos, nós, como consumidores da música, a gente acaba sendo afetado por essa precarização. É como que se o músico, parece assim, você é músico? Ah, mas o que você faz para viver? É como se não fosse uma coisa séria, é como se fosse um hobby. A pessoa que escolhe a música como carreira, ela tem dificuldade de ser levada a sério. E como não há essa política, como a gente não tem uma política de desenvolvimento para a indústria da música, mesmo para a indústria criativa. Eu estou generalizando, não gosto de fazer isso, mas eu digo como política pública num sentido de concatenação de esferas, municipal, estadual, federal. A gente não tem uma política pública pensada para o desenvolvimento da carreira na música.
a gente acaba sofrendo esse tipo de consequência, que é a precarização do trabalho do profissional músico. E a gente estava comentando sobre a idade, né? Em que momento eu começo a estudar? Quando a gente eu trabalhei em alguns projetos importantes aqui de São Paulo, quando a gente está trabalhando com a idade em que eles têm a idade para serem jovens aprendizes, os projetos de educação musical começam a concorrer com a necessidade da pessoa de sustentar a família. Então, eu tive reuniões, N conversas com famílias que vinham para mim e falavam: Ana, eu adoraria que ele continuasse como bolsista da Orquestra Jovem, mas eu preciso de ajuda para alimentar a família. Complicado. Então, ele vai ser menor aprendiz. E nesse processo, há muitas perdas de talentos, porque a pessoa acaba sendo dissuadida do seu sonho, muitas vezes são grandes talentos, mas ela precisa viver, ela precisa sobreviver. Então, nessa dança da sobrevivência, né, da pressão pela sobrevivência, a gente perde muito da valorização mesmo do trabalho do músico. Então, iniciativas como da USB, a USESP, outras orquestras profissionais, Filarmônica de Minas, por exemplo, são iniciativas muito importantes, porque acaba que nós somos os únicos destinos profissionais para quem quer seguir a carreira. E, se não, a alternativa também de buscarem outros trabalhos fora do Brasil, mas, Sim, é uma perda de talento. Super difícil também. Eu penso nisso. A precarização de não haver o ensino da música na escola é uma das razões pelas quais a gente não consegue perceber a carreira do músico de uma forma valiosa. Você acha que você consegue traçar um paralelo com o esporte também, de alguma maneira? Sem dúvida. Muito, muito bem lembrado. A gente conversa muito com produtores também que têm projetos no esporte. É exatamente a mesma situação. A gente precisa ter aparato suficiente de política pública mesmo. Precisa o nosso país levar a sério quais são os seus talentos, sejam artísticos, que agora a gente está falando de um filme que foi indicado ao Oscar, né? Que referência importante para a nossa cultura, e dos nossos talentos no esporte. Quantos jogadores nossos, né, no futebol não vão para outros times, inclusive. Estou falando só do futebol, mas eu acho que sim, a falta de política pública ocasiona esse tipo de realidade triste. Ana Flávia, a gente sempre fecha o nosso programa com 3 dicas. Sempre um livro, um filme e uma mulher que você admira. Vou começar pela mulher, pode ser? Eu admiro todas as professoras e educadoras que estão ali aguerridas e dedicadas na missão de trazer educação para a vida das crianças. Eu vivo muito nesse ambiente, compartilho o território escolar com elas. Eu posso dizer que o trabalho da professora da rede pública é realmente um grande desafio, e a gente só tem o sucesso que a gente tem como sociedade hoje porque essas mulheres estão ali. Então, minha admiração profunda pelas professoras da rede pública. E super pouco valorizadas. Pois é, falando em desvalorização, está aí um outro exemplo extremamente importante. Até me emociona de falar. Um livro, para mim, é Grande Sertão Veredas. Grande Sertão, para mim, eu li na pandemia, eu nunca tinha lido inteiro, acho que é um livro extremamente poético, fala muito de Brasil profundo, nas suas paisagens sertanejas, do sertanejo, uma figura que compõe a minha história. Esse livro, para mim, é muito especial. E eu assisti a um filme outro dia, chama Fremont. É uma história de uma tradutora afegã que trabalhou para tropas americanas e depois ela foi morar nos Estados Unidos, vive ali uma questão, porque ela foi expulsa do Afeganistão por causa do Talibã, porque tinha trabalhado para as tropas estadunidenses, acabou indo morar nos Estados Unidos e foi trabalhar numa fábrica do Biscoito da Sorte. Então, é um filme muito poético que relaciona a dificuldade de se viver em situações onde há antagonismos políticos violentos e, ao mesmo tempo, ela passa a colocar a sua vida dedicada a trazer o bilhetinho da sorte, né? Aquele encantamento na vida das outras pessoas. Então, é um filme especial. Ana Flávia, e quando você conversa com meninas ou com as amigas da sua filha, por exemplo, quais são os conselhos que você dá até para sua filha que você gostaria de dividir aqui conosco? Às vezes, 3 ensinamentos que você sempre enfatiza para sua filha. Eu sei qualquer um deles, que é ela ter essa educação desde criança na música, mas
que outros ensinamentos e aprendizados que você pode dividir com a gente, que você divide com ela? Uma coisa que a gente repete muito em casa é: filha, faça a sua parte da melhor forma possível. Porque se cada um de nós fizer a nossa própria parte, acho que não necessariamente a gente precisa fazer coisas extraordinárias, mas a gente se comprometendo com o que é esperado da gente, podendo fazer da melhor forma, acho que já é um bom começo nessa noção de responsabilidade, de compromisso. Então, faça sempre a sua parte e faça sempre, todos os dias. Lava a louça que você usou, arruma a sua cama, cuida do seu cantinho dentro da casa. Isso vai evitar que eu fique sobrecarregada e tenha que fazer o meu e o seu. Então, essa ideia de fazendo o seu da melhor forma, se todos nós fizermos... Com certeza. O equilíbrio vem disso. Estamos comprometidos com o que nos cabe. Não precisa a gente se comprometer com o que é do outro. E homens e mulheres, dentro da casa. Exato. E eu acho que essa é uma lição importante. Ela está nessa fase de adolescência, com várias questões na escola. É um período complicado que a gente está vivendo, a tecnologia entrando em territórios muito danosos da educação dos filhos, da educação das crianças. E para a gente também é muito importante esse exercício da criatividade. Então, deixe o celular, faça uma leitura de 30 minutos por dia, o que você quiser. Faça a leitura e, se possível, transcreve o seu pensamento, o seu resuminho. Então, ela tem esse hábito incentivado, não foi espontâneo. Ela tem esse hábito incentivado de fazer a leitura dela, mas ela adora fazer o manuscrito. Então, a coordenação motora da escrita com as mãos, ela estimula alguns processos da nossa dinâmica cerebral que também são estimulantes para a criatividade. Acho que essas já são boas lições. Não, gostei dessa, porque na nossa época a gente escrevia na escola, né? E na escola, eu fazia prova escrevendo. Aqueles cadernos decorados, né? Amava. Também. Ana Flávia, obrigada pela sua presença, foi um prazer. Espero algum dia que você me convide para eu ir lá assistir junto com você. Dia 12 de março você já vai comigo, Estarei abertura lá, da temporada. perto do Dia Internacional das Mulheres, estarei lá. Muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço. E o Mulheres Positivas de hoje fica por aqui. Eu conversei com a Ana Flávia Cabral, vice-presidente da Orquestra Sinfônica Brasileira. Lembrando que você pode rever essa e outras entrevistas no nosso canal do YouTube. E a gente se vê na próxima semana com mais uma Mulher Positiva. Até lá!